exatidão, ao Cristiano, né, veio nos trazer a mensagem dessa manhã. Ele tem suas atividades dentro da doutrina lá no SESI, que é na Vila Veneto, né, Cristiano? Então, o Cristiano é professor, estávamos passando uma coisa muito importante que ele também faz, ele dá curso de pintura, inclusive para criança. Olha que coisa linda, né? Ele tem um ateliê. Então, isso eu acho assim, muito, muito bom a gente passar para frente, porque é uma coisa, a pintura é uma coisa excepcional, né, gente? Uma coisa maravilhosa. E, além do que, ele é envolvido com a doutrina, né, dentro de levar a mensagem de Jesus para as casas espíritas, para os lugares onde ele pode ir. Então, nós vamos envolvê-lo com essa vibração de paz, de serenidade, para que ele traga para nós a mensagem dessa manhã. Vamos lá, tudo bem, gente? Bom dia. Mais uma vez agradeço, né, ao convite nessa manhã maravilhosa, desse domingo tão gostoso, né? O dia hoje amanheceu fresquinho e a gente tem, né, o privilégio de poder falar um pouquinho e aprender sobre essa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina espírita, que serve aí como balança, serve como guia, trazendo a moral do Cristo como nosso, né, caminho mais certeiro, diante de um mundo repleto de tantas coisas, de tantas portas, de tantos caminhos. A nossa mensagem hoje vai falar um pouquinho sobre recomeço, sobre mudança, e, como dizia, esse mundo de tantas portas, até é difícil saber por onde recomeçar, né? Muitas vezes nós falimos nas nossas proposições, nas nossas metas, traçamos um caminho que eventualmente é impedido por algum fato que depende da nossa vontade. Quantas vezes tivemos uma ideia, tivemos nossa, vou fazer essa mudança, vou buscar esse caminho, e algo que está além do nosso controle acaba mudando a nossa ideia, né? Mudando o nosso. A gente não tem escolha muitas vezes, nos tornamos reféns do nosso destino. Mas muitas coisas não dependem, né? E na maioria das vezes, essas situações que nos tiram do nosso propósito são situações externas. O que nós esquecemos é que muitas vezes, muitas mudanças começam de dentro para fora, dependendo da nossa escolha interna. Acontece que, por vezes, nós deixamos a cargo do destino ou de fatores externos a incumbência de que uma mudança interna se processe no nosso coração, na nossa alma. E a grande verdade que a gente, com o passar do tempo, vai descobrindo é que essa mudança deve ser interna. Somente a mudança interna, esse propósito interno de querer fazer diferente, independente da situação exterior, é que vai efetivamente provocar uma mudança no que está ao nosso redor. Parece que já aconteceu tanta coisa, né, esse ano. Nós estamos hoje dia 8 de fevereiro, nós estamos aí 38 dias apenas do ano de 2026, né? É isso? Parece que já aconteceu tanta coisa, né? Eu até brinquei outro dia com os meus alunos, falei que a gente já poderia pular para 2027. 2026 já deu, cara, né? Tantas notícias ruins e o mundo parece que não dá tempo nem da gente respirar. É uma notícia de um dia, uma notícia do outro, é um escândalo aqui, é uma tragédia ali. Meu Deus do céu, como as coisas parecem estar assim tão rápidas e tão, né? E a gente não consegue nem assimilar direito uma coisa e já vem outra.
O mundo é mundo, vai sempre ter esse tipo de coisa, sempre aconteceu. Essa ideia de que hoje acontece assim, tem várias notícias, várias situações, num processo sucessivo, que não dá tempo da gente respirar, é por conta da quantidade de informações que a gente recebe hoje. No passado, eu tenho 43 anos, eu venho de uma época, de uma década, anos 90, anos 80, que a gente não tinha essa quantidade de informações. Parece que o mundo era mais tranquilo, parece que as coisas eram mais lentas, dava tempo da gente assimilar. Mas hoje, a gente quer saber de tudo. Parece que se eu não estiver por dentro do que está acontecendo, eu estou deslocado, parece um estranho, né? A gente, não, você tem que saber o que foi isso e tal, a gente, né? Então essa reeducação interior, para que a gente possa assimilar com mais tranquilidade essas mudanças, depende muito de nós. Voltemos lá na virada do ano, via de regra, a maioria das pessoas faz ali algumas promessas, né, para o ano que vindou, certo? Seja esse ano vou à academia, esse ano vou fazer uma dieta, esse ano vou me dedicar mais aos estudos na minha casa espírita. De alguma forma todo mundo promete alguma coisa, e não, esse ano já passamos praticamente 40 dias de 2026, e aí? A gente colocou alguma coisa em prática já? Né? Nesse tempo que já decorreu, nessa ideia de passagem de tempo, em que nós temos que nos tornar ali os gerentes, os diretores de nós mesmos. Não ser tão suscetível a situações externas que nos façam refém de nós mesmos, nos colocar em situações em que a gente não possa sair, por exemplo. A reflexão de hoje, como eu disse, nós falaremos sobre o recomeço e essa mudança. Mas no recomeço, a proposta é um recomeço verdadeiro, uma mudança verdadeira, né? Compreender o verdadeiro sentido da mudança naquilo que nós propomos para o ano novo. Olha só, estimular a reforma íntima consciente. Por que consciente? A consciência não cede espaço a vaidades, não cede espaço ao orgulho, né? Por exemplo, eu falei a respeito da mudança, esse ano eu vou começar a cuidar mais do meu corpo físico, fazer uma academia, me exercitar, né? Mas conscientemente, como assim? Não fazer para parecer ao outro, seria o ideal. Fazer para o meu bem, uma questão de saúde, porque eu já ouvi muita frase assim: todo pai e mãe morreria pelo filho, né? Mas um colega professor de educação física falou para mim uma vez, e eu não esqueci mais: você viveria pelo seu filho? De que forma? Eu tenho uma vida muito sedentária, né? Hoje eu pratico uma caminhadinha, faço um exercício para que eu possa ter ali um tempo a mais, meu corpo físico aguente um pouco mais aqui, para que eu possa ver meu filho, que ainda tem 5 aninhos, pelo menos aí, né, uns 20, 25 anos, tempo que Deus permitir que a gente fique aqui. E realmente, né, porque hoje eu tenho ali a força física, ela é uma pessoa de 40 anos, mas o tempo vai passar. Então essa mudança consciente é um propósito claro em nossa mente. Não aquele propósito vago em que eu espero agradar o outro, fazer as coisas para que os outros falem, olhem o que ele está fazendo, olhem o que ela está fazendo, né? Segundo Emmanuel, que o ano novo, né, essas mudanças que a gente propõe, seja para todos a renovação de uma nova oportunidade de aprender, trabalhar e servir, com arestas aparadas e reafirmando
o compromisso de cada um em seguir pela porta estreita da senda do bem, com renovada fé no porvir e certeza na infinita justiça e bondade do Criador. Essa mudança tem que ser clara, primeiramente, para nós mesmos. Eu não preciso, não deveria, não quer dizer que é proibido, fazer essa mudança para provar aos outros que eu sou capaz. Nós não precisamos provar nada para ninguém. No final das contas, acredito que todos aqui concordam, o nosso contrato, vamos dizer assim, com Deus é entre nós e Ele. No fim das contas, não sou eu e Ele. Vamos pensar numa metáfora a respeito de uma mala, tá? Imagine que aqui, enquanto encarnados, nós temos uma malinha, e nessa mala a gente vai adicionando durante a nossa trajetória, enquanto que encarnados, experiências, emoções, situações, vivências, conflitos, amores. Nessa mala a gente vai guardando tudo ali, tá? Uma mala imaginária. Como estará essa malinha quando a gente partir desse mundo? Quais são as coisas que a gente vai levar? Quais serão as coisas que a gente vai, de repente, achar que essa mala está muito pesada e vai ter coragem de deixar para trás? Quais experiências e vivências nós estamos acumulando na nossa trajetória? E não são experiências, quando a gente diz experiências, apenas coisas marcantes, aquele dia que eu não consigo esquecer. São as pequenas tarefas e atribulações diárias, as pequenas provações diárias, a que a todo momento nós somos expostos por conviver com pessoas diferentes de nós. Eu costumo dizer, e isso não é regra, mas é observação, que não existem pessoas melhores ou piores. Cada um está num grau evolutivo e age de acordo com as suas ideias do que é certo e errado. Muitas vezes, aquilo que é tomado como certo, mas prejudica o outro, na nossa visão, é algo ruim. E a gente nos colocamos no papel de algoz, julgamos o nosso irmão, E realmente são situações que por vezes parecem imperdoáveis, mas que não tem como resolver. A gente observa, por exemplo, no caso, vocês devem ter acompanhado, a respeito daquele cachorrinho, com o nome de orelha, que está aí na internet, todo mundo comentando. E voltando à sala de aula essa semana, meus alunos, na semana passada, meus alunos todos revoltados, comentando, eu dou aula para adolescentes de 6º a 9º ano, e aí os alunos do 9º ano todos revoltados, falando: Cristiano, como pôde isso? Aqueles meninos deveriam morrer, Eu falei o seguinte: olha, eu acredito que eles devem de alguma forma ser punidos, Se realmente foram eles, tudo indica que sim. Mas imaginemos um cenário em que aquilo não fosse, surge uma prova, uma situação hipotética, uma hipótese. Vamos supor que aqueles meninos são linchados em praça pública. Surge uma prova que não foram eles que fizeram aquilo. E onde está a responsabilidade daqueles que usaram da força para que seja feita a justiça, por um animal inocente que não tinha que passar por essa situação, mas que já aconteceu? Onde está a nossa responsabilidade, Mas, Cristiano, eu fiquei revoltado com aquele, realmente é revoltante. Não cabe a nós a justiça. Não cabe a nós a justiça. O que nós fazemos fica armazenada nessa nossa malinha. A desses meninos, realmente foram eles, pode ter certeza, essa situação vai pesar muito nessa mala. E isso não é para que dê um prazer para a gente, então tá bom, então
certeza de que eles vão sofrer, então agora eu vou ficar tranquilo. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. No começo da minha fala, eu disse que eu tenho o prazer de fazer parte de uma casa, de estudar uma doutrina que traz a moral do Cristo como o meu guia principal. A gente não vai imaginar nunca como seria, o que Jesus faria, por exemplo, nessa situação, mas a partir do que a gente estuda, como vocês imaginam que seria a atitude de Jesus diante dessa situação? É um guia para nós que caminhamos através do tempo e das experiências, armazenando conhecimento e tentando, mais importante ainda, nos livrar de tudo aquilo que nos torna pesados, que faz com que nos arrastemos ainda na imoralidade, aqueles pequenos deslizes que cometemos durante a nossa jornada, que muitas vezes classificamos como deslizes menores, porque a gente tem muito disso, né? Eu até comento com uma colega de trabalho assim, quem é professor aqui que trabalha em escola, que já trabalhou, vocês, professor, quando você reúne na sala os professores, vamos conversar, né? Vamos falar de aluno, vamos falar alguma coisa da diretora, do coordenador, sempre comenta. Aí eu brinco com ela e falo assim, olha, cuidado, depois a gente falar, a gente fala assim no final, mas fazer o quê, né? É assim mesmo. Assim mesmo nada. É uma forma de deixar mais leve, de fala dos outros, aí no final falar, não, mas tá bom, né? Deus que abençoe e que dê tudo certo. Já nos comprometemos, já falamos, né? Já destilamos. Eu comento muito nas minhas palestras que o mal ele não é muitas vezes declarado. Enquanto o bem muitas vezes é vergonhoso, o mal não é explícito. Ele trabalha, o bem é vergonhoso. É vergonhoso em que sentido? Parece que não o bem só com o próximo, o bem conosco. Né? Eu comentei isso tudo na casa ontem. Parece que a gente fica meio sem graça de fazer o que é certo às vezes. A gente se esquiva ali. Parece que, né, que se os outros não verem que a gente está fazendo bem, a gente fica com vergonha. Né? Tem que ser, estou fazendo aqui, estou dando uma ajuda aqui, filma aqui. Né? Enquanto isso, o mal, ele é esquivo. O exemplo que a gente comentou no estudo ontem foi o seguinte, o mal é aquela água que penetra numa pequena rachadura na parede, imperceptível no primeiro momento, mas que vai penetrando, vai acontecendo tudo ali, aquele reboco, começa a aparecer o mofo, vai ali, sabe, corroendo aos poucos. E de que forma isso? Um dia, uma semana, durante a nossa vida toda. Quando a gente acorda, já está, né, após esse tempo transcorrido, já está quase irrecuperável. O tempo não transforma por si só, somos nós que transformamos no tempo. Cada instante é prova e oportunidade. Nós, né, deveríamos entender, vocês entendem, que a cada dia nós temos uma nova oportunidade e que os momentos são únicos. Muitas vezes perdemos muito tempo planejando, preocupando com o futuro, né? Remoendo e sofrendo pelo passado. Naquele dia deveria ter feito isso, não poderia ter tido aquela atitude. Não, gente, recomeçar é saber que hoje eu tenho a oportunidade de ser melhor do que eu fui ontem. Mas não, é fácil? Jamais. Eu estava lendo a mensagem aqui enquanto a gente aguardava, né? Mudar não é fácil, mas não é impossível. Qual é um dos maiores empecilhos para a nossa mudança? O nosso orgulho. Deixar de ser quem nós somos, perder a nossa personalidade. Deixar aquilo que muitas vezes eu sou conhecido por isso, deixar isso de lado e ser um espírito livre. Livre para mudar, livre para recomeçar, livre para buscar novas ideias, livre para deixar maus hábitos de lado.
livre para recomeçar aí e criar novos hábitos salutares, bons, benéficos para mim, para minha família, para minha comunidade, porque embora pareça muito tempo, a nossa vida é assim. Começou, acabou. Muitas vezes a gente vive como se fosse ter tempo para fazer tudo o que eu quero fazer aqui, faz planos, mas lembrem, nós não temos controle de absolutamente nada. De uma hora para outra, a vida nos revira, assim como o arado revira a terra antes da plantação. E a gente, se for uma semente forte, que vai criar raízes fortes, a gente consegue germinar e crescer. Se a gente não tiver força, fica jogado aos pássaros, ao vento, refém das situações, não é? O tempo é, enfim, um grande mestre que ensina sem pressa, aguarda um tanto mais e espera que cada um, à sua vez, se disponha a crescer, servir e ser feliz. E é o tempo, em verdade, que nos demonstra, no correr dos anos, que o verdadeiro amor, ele supera a idade, a doença, a dificuldade e permanece conosco para sempre. Então, a partir de agora, a partir de hoje, qual é a escolha que eu faço para que eu busque e colha frutos diferentes? Né? Eu comento sempre assim, a gente planta um pé de goiabeira e quer colher uma manga. Não existe isso, gente. Não existe milagre. Existem sim manipulações de forças que ainda nós não reconhecemos e tomamos muitas vezes aqui por milagres, mas são forças manipuladas que ainda nós não conhecemos. Agora, tudo se resolver num passe de mágica e aí isso dá o nome de milagre, isso não existe. Pense em muitas situações que nós almejamos. Se acontecesse hoje na nossa vida por meio de um passe de mágica, a gente não saberia nem como lidar. Está cheio de gente aí que pede a Deus que fique milionário, que fique rico. Quanta gente a gente fica sabendo que de um dia para o outro ganha na Mega Sena, uma semana depois está pobre de novo. Não teve tempo de assimilar, lidar com aquele valor alto, assim como nós não conseguiríamos lidar com aquilo que a gente peça que mude de um dia para o outro. Não saberíamos lidar. E aí qual a solução então? Ter tempo, aprender gradativamente e saboreando as situações ali, entendendo conforme a vida nos dá. Tem um ditado que é antigo, que é batido, mas realmente ele resume bem isso, né? Deus não nos dá um peso, uma carga maior do que aquela que nós podemos carregar. Confiança nas leis divinas. Se essa situação está acontecendo comigo, se não é fortuita da maldade de alguém, e ainda assim, Deus não nos permite passar por uma situação, mesmo que seja forjada por um irmão que ainda está preso na erraticidade, na imoralidade, e que parece que, entre aspas, aí, vive para nos infernizar, ainda assim, se eu não merecesse passar por aquilo, Deus não permitiria. Há uma lei divina que coordena tudo. Talvez aquela situação venha para que eu entenda e aprenda a perdoar. Talvez seja uma situação que eu provoquei nessa, em outras vidas, mas que isso não nos leve ao conformismo dessa situação. Então eu estou sofrendo, então é porque Deus quer, eu vou sofrer pro resto da vida. Não, o que importa é o que isso modifique em você, e a partir daí, que atitude nós teremos aprendendo com essa situação. Sofrendo, não se diz que a casa espírita, muitas vezes a gente procura, a maioria das pessoas, mais pela dor do que pelo amor. A mamãe não fala? A mamãe não falava, né? A água bate no bumbum, você vai aprender a nadar. Não é assim? A hora que a coisa aperta, você vai dar um jeito. Não é assim, gente. Pandemia, quando a gente ficou desempregado, empresas fecharam, não sabiam o que fazer, a pessoa aprendeu a fazer, foi fazer bolo em casa, foi fazer pudim, foi aprender uma outra profissão,
estava acomodado, tudo certo ali, a coisa ali virou, o mundo virou do avesso, vamos dar um jeito. E é assim que nós espiritualmente devemos agir, ou deveríamos agir. A partir do momento em que uma nova ideia, um novo aprendizado, a partir do que eu aprendo com a literatura espírita, com as palestras, com os estudos, eu sinto que aquilo vai provocar uma mudança, deixa tudo para trás desse homem velho e recomeça. Trazer para nós a ideia de que mudar, recomeçar é possível, para que eu consiga levar naquela minha mala coisas que vão fazer com que na espiritualidade eu alcance mais progresso. Porque assim, uma das coisas que eu trago, que eu levo para a minha vida hoje, né, mais de 10 anos estudando a doutrina espírita, é que eu trabalho com o meu espírito hoje também. O trabalho aqui na Terra é necessário, o burilamento, né, é necessário, a convivência com os outros, né, nós temos os nossos compromissos, mas além disso, hoje eu não enxergo o meu desencarne, por exemplo, como o fim da linha. Hoje eu enxergo que, a partir do meu desencarne, eu vou começar uma nova jornada espiritual, na verdade, continuar. Só que agora, a partir daquele momento que Deus resolver, né, que for o meu momento, que não, chegou, acabou, Cristiano, agora você segue espiritualmente, eu vou simplesmente seguir meu caminho sem corpo físico. A morte não é o fim, é apenas uma jornada, um estado diferente. É a base do Espiritismo, né? Entender que a vida segue. Embora nós tenhamos saudades de entes queridos que partiram, né, em situações, mas há certeza de que, a partir do que nós aprendemos e cremos, eles continuam vivos, porém em lugares diferentes. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte para a gente no capítulo 17: os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Olha só, ele não fala para pausar, para domar as suas más. A gente doma o quê? Pensem comigo, a gente doma um animal quando ele é bravio, quando ele é quase selvagem, quando ele não tem controle. Então, a partir dessa palavra, vamos analisar a etimologia dela. Domar é controlar aquilo que está fora do nosso controle, aparentemente. Não é fácil, gente, deixar velhos hábitos para trás. Tá? Por isso que eu disse, não é fácil essa mudança. Não é fácil tornar-se um novo homem. Quando eu digo homem aqui, é com H maiúsculo, tá? Homem e mulher, tá? Eu falo de humanidade. Não é fácil tornar-se um novo homem. Não é fácil renascer ainda aqui, encarnado. Não é fácil recomeçar, mas não é impossível. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor se esforça por desprender-se dele e sempre o consegue quando tem firme a vontade. De novo, um dos maiores empecilhos e entraves para o nosso desenvolvimento, para o nosso soltar a mão desse homem velho, é o nosso orgulho, o nosso apego, que a gente chama de amor. E não é só apego a coisas materiais, a outras pessoas, é apego a nós mesmos. O medo de perder a nossa personalidade é o que mais nos prende. Ainda mais quando a gente tem uma personalidade vaidosa, que as pessoas falam: nossa, como você é legal, como você é maravilhoso, como você, nossa, você é tudo de bom, né? E aquilo traz áreas de superioridade, traz áreas de, nossa, como eu sou importante. Pior ainda, mais difícil ainda, lutar contra isso, porque se de alguma forma eu me beneficio daquilo, a luta é grande, mas a vitória é possível. Quantas vezes nós pedimos um ano novo, né, sem mudar atitudes antigas? A gente espera que o ano seja diferente, mas a gente faz a mesma coisa que eu fiz no ano anterior. Eu quero
ficar mais esporte, quero ter uma saúde um pouquinho melhor, faço uma matrícula na academia, mas não vou. Hoje eu estou cansado, hoje está chovendo, hoje veio parente em casa, a gente não cria um compromisso conosco. Eu quero um resultado diferente fazendo as mesmas coisas que eu já sei que vão e deram errado no passado. Gente, não é claro isso? Quantas vezes eu me proponho fazer alguma coisa, faço completamente diferente, depois eu falo, caramba, né? Oh Deus, dá ajuda também, mas o que Deus tem a ver com isso? Você anda, você enxerga, você fala, você tem trabalho, você tem vontade, você só não quer fazer. Coloque-se no lugar de outra pessoa que já tem menos que você, que não enxerga, por exemplo. Coloque-se no lugar de outro cristiano que já não anda, você consegue mexer. Aquilo lá já não anda, já é mais limitado e ele faz. Eu, como a nossa amiga disse, eu pinto tela, eu sou professor de pintura em tela. Hoje, vendo um vídeo de manhãzinha, vi um rapaz lá, um artista alemão que pinta com a boca. Ele não tem os braços dele, né? Mas fazendo as telas lá maravilhosas, pintando com a boca. E aí tem dia que eu quero pintar, eu falo assim, mas eu estou com preguiça de pintar. Então assim, enxerga como a gente às vezes reclama e ali uma autopiedade com coisas tão pequenas, tão baixas, né? Eu passei com minha mãe, ela se encarregou já tem um ano, eu passei um período de quase 5 anos junto com ela num combate aí contra uma doença, né? Vocês imaginem, contra um câncer, e eu via na minha mãe uma resignação que eu vou levar aquilo para a vida toda. Muito do que eu vivi com ela fez eu mudar demais assim na questão do reclamar, por exemplo. Não só ela, as situações que eu observava enquanto junto com ela no tratamento no hospital lá, não reclamo mais, gente, não reclamo. Evito ao máximo reclamação, clamar 2 vezes, ficar repetindo aquela situação, não reclamo. São tantas coisas que a gente vê, né, no hospital, alguém, você deve ter passado por uma situação, visto alguma coisa assim, que eu falo, cara, minha vida é perfeita. Eu tenho só a acrescentar agora, nada mais a reclamar. O recomeço, ele é interior. Não é possível mudar. Peraí, como assim mudar? Eu posso voltar ao meu passado e mudar alguma coisa que provavelmente eu fiz de muito errado lá? A gente pode voltar ao passado, a gente refazer? Não. Eu posso, a partir de agora, tentar fazer diferente. Não tem como mudar. A gente ouve nos trabalhos espirituais, uma das maiores mágoas dos nossos irmãos encarnados que vêm até o centro, que passam sua mensagem, é o remorso por não ter a oportunidade de voltar e refazer, reconstruir situações, inimizades, maldades que eles fizeram. Ter que esperar ali mesmo no mundo espiritual, ainda aprendendo, mas com aquela mágoa ali no coração, situações, novas oportunidades para reconstruir castelos que eles destruíram no passado. Porque não é assim, né? Essas inimizades não são reconstruídas num passe de mágica, como eu já disse. Não é, não, tá tudo bem aqui, vamos lá no mundo espiritual, a gente se acerta. Não se acerta nada. Não é assim, não pode ser assim. E o aprendizado para que você não torne a fazer isso, para que a gente entenda de vez e não torne a cair na mesma armadilha. Então não é rápido assim. E às vezes a gente passa a vida inteira alimentando aquela mágoa, aquele afastamento, aquele ódio, porque eu não gosto, porque ele fez errado comigo, porque eu sou uma coitadinha, e eu sofro, e ele deveria vir aqui em casa se ajoelhar e pedir perdão para mim. Eu
sou bonzinho, sou honesto, sou certo, blá 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 blá, blá, e vai enchendo a tua mala de coisa, de ódio, de tragédia, de situações, de mágoa, e não se liberta daquilo. Né? Desejar mal para o outro, já ouviram isso? Provavelmente sim. Desejar mal para o outro é um veneno que a gente administra para o outro, mas toma uma colherada também. A gente adoece junto, gente. A gente vê em casos de obsessão, por exemplo, o obsessor é tão doente quanto o obsedado. Porque, imagina, não existe milagre. Para que eu me ligue mentalmente, espiritualmente com alguém, eu tenho que estar na mesma frequência dele. Não tem como um obsessor se ligar a uma pessoa que esteja ali numa frequência vibratória mais positiva, mais elevada. Para que a conexão é igual sintonizar uma rádio. Não tem como essa conexão ali, eu sintonizar a rádio se não estiver na mesma frequência. Não consigo, não vai dar. Então, quando a gente alimenta ódio, alimenta raiva pelos outros, é uma ponte que eu crio com ele e eu fico tão envenenado quanto ele. Libertar-se dessa mágoa, deixar essa mala um pouco mais leve, perdoar, mesmo que eu não seja perdoado. A gente vê também nos trabalhos mediúnicos muitos espíritos ali que chegam com raiva, com ódio, eles não querem ali, ou tão tristes, né? Porque ele fez uma coisa muito errada. A pessoa que ele imagina que está com raiva dele foi o espírito já elevado que o trouxe para aquela sessão, para que ele se liberte daquilo. Às vezes agora que eu estou com uma raiva de alguém que eu estou pensando que está lá no outro lado da cidade, que a pessoa está nem pensando, está lembrando que eu existo, já até me perdoou, e eu estou aqui, ó, remoendo aqui. Mas recomeçar pode ser reinterpretar, né, o passado sob um novo olhar. Aprender com as cicatrizes que podem doer, mas que também podem ser transformadas em símbolos de força. Olha, já passei por tanta coisa, isso vai ser agora mais um desafio e eu vou vencer. Eu vou conseguir vencer esse homem velho e deixar isso para trás. Não é querer, é necessidade. Eu preciso evoluir. Eu preciso evoluir. Minha mãe era uma pessoa muito apegada aos bens materiais, assim. Mas não é coisa, ela não tinha posses, não tinha riquezas, mas ela era uma pessoa assim. Não sei se vocês vão conhecer alguém assim. Acabava um potinho de manteiga, ela falava: ai filha, essa potinho de manteiga aqui bonitinha, a mãe vai guardar. Uma hora sobra uma comida aqui no fogão, a mãe guarda nesse potinho, não jogava fora. Passava, a minha tia tinha um brechó, tem um brechó até hoje, né? Aí minha mãe ficava muito lá com ela quando ela ainda estava mais saudável, ela conseguia se movimentar mais. Às vezes ela via uma blusinha lá que ela nem ia usar. A minha tia se chama Benedita, né? Ai, Dita, deixa essa blusinha aqui que eu vou guardar ela, uma hora assim eu vou usar. E ela fazia dessas assim, né? Depois que ela desencarnou, a gente mexendo nas coisas dela, o que tinha de potinho de manteiga, meu Deus do céu, acho que todos os potinhos de manteiga da fábrica da margarina lá da Quali estavam em casa. Eu tinha construído uma casa de potinho de manteiga e não ser, né, apegado assim às coisas, pra vocês terem uma ideia. Recentemente eu consegui, né, tive aí o privilégio de receber uma carta dela, né, psicografada. Ela falou assim, para mim aquilo foi o que me deixou mais alegre na mensagem dela. Ela falou: filho, eu amo muito vocês, sinto muita saudade de vocês, mas hoje eu não voltaria para aí. Aqui é muito bom, eu estou muito feliz. Ou seja, ela aprendeu, ela entendeu. O fato de ela não querer voltar, para mim, significou o quê? Que ela não tem mais esse apego. Se ela não tem mais apego, nem vai voltar aqui, quem dirá os potinhos de manteiga dela?
Será que a gente consegue hoje desapegar daquilo que nos prende aqui? Será que hoje nós desencarnaríamos serenos e tranquilos, seguindo a nossa vida, sem esse apego? Aprender com as cicatrizes que podem doer, mas também podem ser transformadas em símbolos de força. Recomeçar é confrontar os medos, desafios com coragem. E para a gente fechar, tá? A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem o seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimento aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Durante a nossa trajetória, a gente vai recebendo esses afluentes, essas ideias. Cada pouquinho que a gente aprende durante a nossa jornada nos ajuda a ter ali uma edificação forte, força nas nossas proposições, querer mudar e encontrar força para mudar. Eu aprendi, com o tempo, que a gente espera muitas vezes. Você já deve ter ouvido essa frase também. A gente espera motivação para entrar em ação, E é o contrário. É a ação que, conforme nós vamos nos exercitando física e espiritualmente, que vai provocando a motivação, que vai criando a motivação. É o contrário. Fazer primeiro, motivar depois. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física, trocar essa roupagem física, não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos. Nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ou seja, se eu desencarnei hoje, uma água ali, eu vou seguir da mesma forma. Entendam que nós somos espíritos em evolução. Neste momento, nós estamos aqui, espíritos com uma roupagem de carne. É a única diferença dos nossos irmãos desencarnados, que aqui também acompanham a nossa fala. Não tem diferença. Quer dizer, tem, mas apenas essa. Quando nós entendermos que na essência nós seremos espíritos, que nós viemos de outras encarnações, que nós teremos talvez a oportunidade de novas encarnações, parece que amplia a nossa visão e a gente cria um descompromisso necessário em manter, em proteger de forma tão acentuada isso que nós chamamos de personalidade. Isso que nós defendemos hoje, que é o meu jeito de ser, eu sou assim, não levo desaforo para casa, eu sou uma pessoa, eu sou assim, tem que me entender, o mundo tem que me entender. Isso é a tua personalidade agora. Eu não sou cristiano, eu estou cristiano. Eu estou cristiano. Quem eu já estive no passado, quem eu estarei no futuro. Eu estou cristiano. A gente aprende nas aulas de língua portuguesa que é um verbo de estado transitório, estar. Tem professor de português aqui vai lembrar. É um verbo de estado transitório. Eu estou cristiano agora. Perguntar a roupagem física não decide o problema fundamental. Ó caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É mistério percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual.
Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Algo que nos anima é o seguinte: sabe esses pequenos desafios que hoje nós conseguimos enfrentar de cabeça erguida e com coragem? São questões que lá no passado, várias vezes, por vezes, provavelmente, nós cedemos e perdemos. Se hoje eu já consigo lutar contra isso e evitar isso que eu sei que vai pesar a minha mala, pode ter certeza que a luta foi grande, mas que a gente venceu. Uma existência é um ato, um corpo apenas uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição. Vencer uma má tendência não quer dizer uma renovação suprema, não. É apenas uma aquisição diante de outras que por vezes nós nem imaginamos. Por quê? Porque se nos fosse dado hoje, nos levaria tão abaixo que Deus nem nos permite. Talvez hoje eu seja uma pessoa que não consiga lutar contra o meu orgulho, não conseguiria de forma alguma. Essas situações nem vão se apresentar agora. Espera-se que eu ganhe força em situações menores, para que no futuro, aí sim eu enfrente aquele desafio. Então, às vezes a gente acha que a coisa está ruim, que a coisa está feia. Consciência e espera, olha, de alguma forma poderia estar pior. Lembra quando eu comentei a respeito da minha mãe no hospital? Eu via situações com minha própria mãe que eu falo, se fosse eu jamais conseguiria passar por isso. Um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador, tá? O Espírito André Luiz, o Chico, nosso lado. Que nós possamos levar dessa manhã, então, a ideia da renovação. De que forma? Recomeçando, deixando esse homem velho para trás, deixando esses maus hábitos que nós todos carregamos de uma forma ou de outra, maus hábitos para com os outros, gente, principalmente para com nós mesmos. Busquemos na doutrina espírita, na literatura espírita, no exemplo do Cristo, a força para enfrentar, porque a gente, conforme nós começamos a desnudar aquilo que nós temos de pior, parece que o mundo vai virar do avesso. É que a gente guardou muitas vezes, tão bem guardadinho, tudo aquilo que me leva ao fundo do poço, que quando eu abro essa caixa, parece que esses monstros saem de uma vez só, mas a gente encontra conforto e força na moral do Cristo, nessa doutrina tão maravilhosa, e nesses ensinamentos que devem permear não só os momentos que nós estamos aqui na casa espírita, nos estudos, mas em todos os minutos e momentos da nossa vida. Que Jesus nos abençoe e seja uma semana maravilhosa, assim seja.